Tarde, esse aqui é o professor Eugênio Peixoto, lá da Bahia. Obrigada, professor, por ter aceitado o nosso convite, de você passar seu conhecimento aqui com os implantes Systex. Estamos muito felizes aqui com a sua participação. Ele é um professor muito querido, tá? Mestre, especialista, doutor em implantodontia. E, professor, o palco é seu. Muito obrigado. Tá bom? Eu agradeço. Muito obrigado. Seja bem-vindo à Oi, Systex. oi, oi. Aí. Então, tá ok? Oi. Pode? Oi. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, vou passar um pouco da minha experiência com vocês. João Paulo, e aí? Beleza? Tudo bem? Como é que vai? Então, vou passar para vocês um pouco da minha experiência acerca de um produto que eu acho sensacional, que a Systex já faz há muito tempo, que é um implante mega tradicional, chamado de implante Avante. Bom, essa é a minha apresentação. A gente está ali no estado da Bahia. Sou made em Bahia, fazendo implante da Systex já há uns 15 anos, mais ou menos. E com o tempo me apaixonei por esse tipo de implante, por ser um modelo tradicional e que biologicamente ele faz todo sentido para nós. Vou dar algumas razões pelas quais eu uso esse implante e eu acho que eu vou corroborar muito com a palestra que o professor Jairo deu antes de mim aqui. Até porque o professor Jairo pensa muito parecido comigo, ele já deve ter saído aí, mas várias coisas que ele falou fizeram muito sentido para mim, porque está dentro da minha rotina clínica também. Então lá na Bahia a gente tem um curso de especialização em implantodontia, que eu uso implantes da Avante, exclusivamente da Systex. Nós temos 4 turmas de especialização lá e já há algum tempo a gente tem uma experiência vasta com esse tipo de implante. Vamos lá, vamos conversar um pouco sobre isso. Primeira coisa que a gente tem que falar, corroborando com a primeira palestra que eu vi anteriormente, é sobre o design desse implante Avante. O design do implante Avante é um design extremamente interessante, porém, eu como professor de especialização, eu gosto de simplificar a vida dos meus alunos. Eu sempre falo com eles, nos cursos de especialização, que no momento do aprendizado, talvez a gente simplificar a vida do aluno fica uma coisa muito mais interessante do que eu acrescentar variáveis demais a uma coisa em que a gente não tem grande experiência. Então eu acho que o implante Avante ele é projetado para isso, para simplificação da prática da implantodontia. Primeiro, o professor que esteve aqui anteriormente, ele falou sobre a forma das roscas, né? A forma das roscas, e ele falou com mais propriedade do que eu, mostrou o estudo aqui, falando que o formato das roscas é um dos melhores formatos para dissipação de força. Veja, se eu tenho boa dissipação de força, eu tenho manutenção óssea, eu tenho longevidade do meu implante. O professor anterior também falou com muita sabedoria sobre a reabsorção desses processos alveolares após a implantação dos implantes. Ora, não dá para você colocar um implante numa pessoa e esperar que aquele implante dure a vida inteira e que aquele processo alveolar ele venha se manter a vida inteira. Nada que nós dentistas fazemos é para a vida inteira. Então, eu sempre coloco a realidade para esses alunos. A realidade do implante é essa. Na minha prática clínica eu falo com os meus alunos assim, eu falo, olha, cuidado com o paciente jovem, porque é muito diferente você fazer um implante num paciente muito jovem do que você fazer implante num paciente mais velho, que tem mais experiência de vida, né? Então, nesse caso, impacta totalmente a longevidade desses processos alveolares. Os processos alveolares vão se manter em reabsorção. O que a gente faz é retardar esse processo de reabsorção. E nesse caso eu coloquei aqui o design do implante Avante da Systex para demonstrar que as roscas elas têm efetividade na manutenção desse osso por mais tempo, né? Outra coisa importante da gente falar, e eu sou um defensor demais disso, é que eu só utilizo implantes de plataforma 3,5. E aí as pessoas falam assim, professor, mas você é doido, você só usa 3,5? Eu só uso 3,5. O professor Jairo falou uma coisa que me deixou muito tranquilo aqui. Ele falou que antigamente se usava implantes de plataforma de até 8,5, né? Plataformas muito grandes. Hoje, como nós já sabemos, de forma mais aprofundada da biologia óssea,
que é a qual eu bato bastante na tecla, a gente já sabe que se eu tenho uma plataforma eficiente de implante, que eu venha ocupar um espaço menor naquele arco, principalmente em áreas estéticas, é o implante que eu vou lançar à mão. Então, gosto muito desse tipo de implante. Então, adoro esse implante de 3,5. Ele é meio que um coringa. É óbvio que nós sabemos que em caso de reabilitações de maxila, que é um osso mais pobre, né, e que a gente vai ter que compensar de alguma maneira as proximidades com o seio maxilar, aquelas distâncias todas, eu vou usar uma plataforma maior. Mas esse implante 3,5 é um coringa. Ele vai se adequar para praticamente todos os seus casos, né, e vai resolver de forma muito boa, muito eficiente. A terceira coisa que eu quero falar com vocês, que aí sim é o meu olhar de periodontista, eu sou periodontista há 22 anos. Então, é o advento da plataforma Switching. Nós não estamos reinventando a roda. A gente está falando de uma abordagem, que é o que eu vou falar agora, que eu sou o professor da biologia, né? O meu doutorado é em biologia molecular na área de odontologia, então eu não posso deixar de falar sobre a biologia desses tecidos e como eles reagem, né? Como eles se comportam em face a essa constituição, a esse tipo de prótese e a esses tipos de componentes que nós vamos utilizar. Então vamos esmiuçar um pouquinho esses mecanismos aqui, né? Primeira coisa que eu vou falar é sobre o estudo do professor Elias, sobre os implantes Avante, sobre as roscas trapezodais, as conexões protéticas e o formato do implante. Então nosso implante se integra muito bem, ele tem um travamento excelente, né? Eu não vejo por que nós não utilizarmos um implante desse. Um dado importante, o professor que veio anteriormente falou assim, existem outros fabricantes que você pode abrir o implante, ele preconiza que seja aberta, a reabertura do implante seja feita com 21 dias. O que impede que a gente abra o nosso implante da Systex com 21 dias? Nada. Nosso implante é tão bom quanto. Agora, existem casos específicos para que isso aconteça. A biologia óssea é uma só. Eu não vou ter osso maduro ao redor de um implante de uma marca X ou Y em 21 dias. Isso é biologia óssea. A fisiologia não mudou de lá para cá. Então, você abre por sua conta e risco. A depender de quê? De várias variáveis. Dentre elas, a saúde do paciente, a resistência do osso, né? A constituição do que está ali, o tipo de oclusão que o paciente tem, que tipo de prótese você vai fazer. Então, não é o implante que determina isso, e sim a visão do profissional. A gente vende uma visão. O paciente, ele paga a sua visão. Ele não paga pelo implante. Aliás, estamos perdendo aí os dentistas, é uma crítica à nossa classe, fica aí para que vocês reflitam, os mais experientes e os menos experientes. Nós estamos perdendo, a ciência odontológica está perdendo terreno para outra ciência, que é o marketing. A gente está perdendo para o marketing, né? Infelizmente. Então, fiquem de olho, porque a biologia, a fisiologia, ela não mudou. Então, a gente precisa entender disso para saber qual implante eu vou lançar mão, que tipo de implante eu vou utilizar com responsabilidade do meu paciente, respeitando todos esses pré-requisitos que eu acabei de citar. Então, vamos continuar aqui falando um pouquinho sobre isso, porque o tempo é curto. Eu falei com o pessoal aqui que é muito mais difícil a gente falar em 50 minutos do que a gente falar em 4 horas. 4 horas é muito mais fácil da gente falar do que a gente falar em 50 minutos. Então, o que acontece é o seguinte, um conceito básico de periodontia. O que é uma plataforma switch? É o estrangulamento do componente protético em relação à plataforma do implante. Isso aqui, esse formato. Por esse motivo, escolhemos implantes de conexão Cone-Morse com componentes protéticos que tenham esse formato. Esse formato foi vislumbrado aleatoriamente? Óbvio que não. Isso é para mimetizar melhor os tecidos gengivais. Por quê? Nos tecidos gengivais, nós temos fibras gengivais que fazem um estrangulamento dessa gengiva, a manutenção da posição dessa gengiva ao redor do dente. Então, nada mais próximo do que é um periodonto do que se eu tiver um componente protético em que a minha gengiva abrace esse componente, ela consiga se manter ali e criar estruturas anatômicas próximas ao que nós conhecemos como periodonto.
Aí quem está fazendo faculdade ou quem passou pela faculdade há pouco tempo, ouviu o professor de periodontia falar muito em epitélio juncional. Ó, professor, mas isso é de comer? Para que serve o epitélio juncional? O epitélio juncional tem função, gente. O epitélio juncional está ali para fazer uma adesão fraca daquele tecido gengival, que é epitélio, a uma estrutura polida, que no periodonto é chamada de dente, e que no implante é o meu componente protético. Então, como esse design é importante para a escolha do implante, para a escolha do munhão que você vai utilizar. Até pouco tempo atrás, e ainda muita gente utiliza, os implantes de conexão de hexágono externo, né? Em que o hexágono é fora do implante, que não é o caso da conexão Cone-Morse, que está aí. Eu acho que o implante Cone-Morse é muito superior, e pelo olhar periodontal, do que um implante hexágono externo, por causa da similaridade com o tecido periodontal. Vocês estão ouvindo direito, gente? Esse negócio está meio folgado. Está ouvindo bem aí? Tá. Então tá bom. Esse troço está meio folgado aqui. Então, o que acontece com a nossa plataforma Switch? Veja a diferença da adaptação de uma prótese das conexões de implantes convencionais para a nossa plataforma que a gente tem sobre o implante Avante, né? É muito diferente. Então, a constituição dos tecidos periimplantares será diferente do que a gente tem ali. Então, a gente vai conseguir mimetizar melhor o que a gente encontra num dente natural. Pode apertar. Vamos passar um pouquinho para frente. Continuando ainda nesse assunto, deem uma olhada, por favor, com o que a gente tem de periodonto aqui e de área periimplantar aqui. São coisas distintas, porque aqui a gente conta com um espaço em dente que a inserção conjuntiva, lembra da pério da faculdade? Que a gente não tem aqui. Né? Olha só, o osso está aqui e daqui para cima é o meu famigerado epitélio juncional. E o epitélio juncional, ele não tem ligação forte ao dente. O epitélio juncional não tem ligação forte ao componente protético. Ele tem uma ligação fraca. Por que é uma ligação fraca? Aí agora vem a histologia da faculdade, que estava no segundo semestre, ninguém prestava atenção, matava a aula, né? E saía sem saber o que era aquilo, né? Fazia um desenhozinho no caderno, entregava o professor, mostrava, passei. E aí você não entendia. O epitélio é avascular. Qual é a principal característica de um epitélio? Ser avascular. Qual é a segunda característica de um epitélio? Ele ser um tecido especializado que produz queratina, que é diferente de um tecido conjuntivo. Um tecido conjuntivo, a principal característica histológica é ser vascular. E, em consequência, qual é o tipo celular mais predominante no tecido conjuntivo? Não tem prova, não. Lembra da histologia? Fibroblasto. Se eu tenho um fibroblasto, eu vou produzir o quê? Fibra. E essas fibras vão fazer o quê? Vão manter a gengiva em posição. É por isso que a gente faz enxerto de conjuntivo. Matei a charada. Eu não sabia. Eu achei que era uma coisa muito prática. A gente faz tecido conjuntivo por quê? Porque eu quero aumentar o arcabouço fibrótico de fibras colágenas para manter aquela gengiva em posição. Então, antes de aprender a técnica, vamos entender a biologia dos tecidos, né? Para depois a gente optar no que a gente vai fazer. Sem entender a biologia dos tecidos, não tem criatividade. Eu não consigo ter criatividade, porque eu não sei a natureza dos tecidos que eu estou trabalhando. Então, o epitélio juncional é epitélio, o nome já diz. Ele se adere ao componente protético fracamente. Mas o epitélio juncional é vascular ou avascular? Avascular. É por esse motivo que você passa fio dental e não pode sangrar. Então eu descolo o epitélio juncional toda vez que eu passo fio dental? Descola. E ele cola depois de algumas horas. Mas é uma adesão fraca. Para quê? Para criar uma barreira para que a bactéria não colonize aquele local. Então, o periodonto tem um sentido de ser.
quando a gente estuda ciência de verdade e a gente vê que a gente tem uma estrutura que mimetiza o que é o tecido natural do paciente, o que é o tecido natural do paciente? O periodonto. Mas o mais próximo que eu consigo do periodonto é o quê? É uma área periimplantar eficiente. Para isso, eu tenho que ter um design de implante adequado e eu tenho que ter um design de componente protético adequado, que imite o periodonto do paciente natural. Então, vamos para frente. Utilizando disso daí, olha a diferença de sondagem de uma área periodontal com a área periimplantar. O que vocês percebem aí? A medida do espaço biológico, lembra da faculdade? É sempre maior em implantes. Por quê? Porque eu não tenho inserção conjuntiva. Então, peraí, professor, eu vou sondar e aquele troço vai esbarrar onde? Se você botar força, vai chegar no osso marginal. Então, eu preciso ter um tecido saudável ao redor daquele componente. Porque a constituição ali dessa área anatômica é diferente. Então, vamos para frente. Olha lá, novamente, aquele esquema ali de implante e dente. Vejam a diferença da distribuição das fibras. Olhem como as fibras aqui têm uma orientação diferente da orientação das fibras, né, do tecido conjuntivo periodontal. É diferente. Né? Então, eu preciso de um arcabouço de tecido conjuntivo de fibras mais eficiente ao redor desses implantes. Né? Vamos para frente um pouquinho. Olha esse caso. Esse é um caso praticamente pronto de implante na coroa desse dente, em que foram respeitadas as estruturas periimplantares e que eu utilizei materiais que mimetizam um periodonto normal, que seria o nosso implante Avante com os componentes. Olha só, estou simplificando a vida de vocês. Porque às vezes a gente pega um catálogo da empresa de implante e a gente enlouquece. É tanto implante. Qual que eu uso? Aí você pega o catálogo da empresa, abre, dentro daquele implante tem uma opção enorme de componentes protéticos para você utilizar. Eu estou simplificando. Eu estou falando de um tipo de implante, com um diâmetro de plataforma, com um tipo de munhão, que é o munhão universal, para próteses cimentadas. Tudo bem? Estou falando disso. Ô professor, e quando eu for fazer protocolo? Aí eu vou usar só um munhão, chamado de mini pilar, prótese parafusada. Pronto. Com isso, eu garanto a vocês que vocês vão resolver a maioria dos casos de vocês. Só com isso. Super simples. Agora vamos para frente. Olha lá isso aqui. Ai, meu Deus do céu, lá vem o professor falar de biologia. Gente, o implante Avante, se eu coloco o implante Conimorse infraósseo, porque o implante Conimorse tem essa característica. Eu estou afastando o implante da minha crista óssea ali, marginal. O professor falou aqui. Quem assistiu a aula dele antes, viu que ele falou de quantos milímetros? 2. Se eu tiver 1 milímetro, eu tenho uma área que vai reabsorver. O professor ainda brincou e falou assim, dê tchau a esse dente, esse osso, porque ele vai desaparecer. Não é verdade? Então, se eu coloco... Por que isso acontece? É aí que vem a biologia. Porque se eu coloco um implante próximo a um osso, que aquele osso é um osso frágil, fino, porque o osso é muito organizado, né? Em lamelas e tal. Coloco perto dali e eu coloco uma carga mastigatória, uma dissipação de força muito próxima daquele implante, o que vai acontecer? Aquela célula do osso, que tem um nome bem legal chamada de osteócito, ela vai perceber aquilo como um estímulo agressor. E o que ela vai fazer? Ela vai morrer, vai liberar uma substânciazinha ali na matriz óssea, que todo mundo aqui já ouviu falar. Lembra disso aqui? ATP. É, ATP. E esse ATP vai em outro tipo celular e vai falar assim, ó, diferencia aí, porque a gente precisa comer osso. Essa célula é chamada de osteoclasto. Ah, então por isso que reabsorve? É. Porque o seu osteócito não está preparado para entender aquele estímulo como uma força de manutenção óssea. Porque o osso é assim, né? Ele é meio esquisito, é meio estranho.
Assim, se você põe uma força branda sobre aquele osso, de pressão, de compressão, ele entende aquilo como bom. E aí ele fica forte. Ele cresce. Mas se você aumenta essa força, ele sente aquilo como uma força danosa. E aí ele começa a estimular o osteoclasto. Ele próprio, a própria célula que está aprisionada na matriz óssea, que é o osteócito, que mantém aquela lamela, ela vai falar, não estou gostando dessa força. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse osso daí. Eu vou acabar com esse osso daí. Aí ela vai formar uma substânciazinha lá em cima, ó, chamada de Ranchielli. Esse Ranchielli, meus alunos de especialização conhecem bem. Porque eu falo assim, ó, grave esse nome e não se esqueça nunca mais. Onde tem Ranchielli, não tem implante. Onde tem Ranchielli, não tem implante. E como é que eu tenho Ranchielli? Eu tenho Ranchielli toda vez que eu der estímulo ao osso, de forma que o osso interprete aquilo como agressão. Por exemplo, na hora da exodontia. Ah, então peraí. Se eu for fazer... Eu acho engraçado, né? Porque às vezes o aluno ele fala assim, eu quero fazer um protocolo sobre implante em mandíbula. Fazer um protocolo em mandíbula é mais fácil do que você fazer um implante imediato. Muito mais fácil. Você colocar 4 implantes em mandíbula, fazer um all on 4. Estou falando grego para alguém aqui. All on 4 é all on 4 implants. Toda a prótese sobre 4 implantes. Em mandíbula, é muito mais fácil você fazer um implante unitário com exodontia imediata. O professor mostrou aqui também. Eu vou mostrar uns casinhos meus também aqui. Ficou bonito dele, né? Então, vocês vão ver os meus. É muito mais difícil, porque até nisso você tem que pensar. Se eu tenho uma extração traumática, em que você usa fórceps, e que você faz um movimento de luxação daquele dente, o que você está passando a informação para o seu osso? Ó, tem uma força aqui, a qual eu desconheço. Se eu desconheço essa força, o que eu vou fazer? Eu vou morrer, o osso que está predisposto a essa força, vou formar Ranchielli e vai estimular quem? Osteoclasto. Aí é que sua tábua óssea reabsorve. Entenderam por que as tábuas ósseas se reabsorvem? É por isso. Não é mágica. Ah, eu vou botar... Porque eu acho muito raso a gente chegar aqui e falar assim, tábua óssea reabsorve menos de 1 milímetro. Eu sei. A Ana Maria Braga está aí famosa por causa disso, porque ela passa receita, né? Mas a gente tem que saber o porquê das coisas. Por que reabsorve? Por que uma tábua óssea reabsorve? Por isso, gente. Excesso de força, dissipação de força inadequada. Escolha equivocada do implante, escolha ruim do munhão, né? Prótese que não foi planejada, porque o paciente ele vai no seu consultório, ele não compra seu implante não, ele compra a prótese. Ou ele chega no seu consultório e fala assim, não, eu só quero botar um implante para ninguém ver aqui dentro. Não, ele quer o dente, pronto. E quanto mais natural for, melhor. Então a gente tem que se atentar a esses detalhes. Então por que eu botei esse detalhe aí de exodontia atraumática? Porque é isso que vai aumentar a longevidade dos nossos casos. Vamos para frente. Não vou ficar muito nesse slide não, para não chatear vocês, que ninguém gosta de biologia, né? Só quem é doido. Então, olha só, nesse caso aqui, eu como sou um professor da biologia, né? Eu gosto muito de falar sobre fibrina. Adoro a fibrina. Uso fibrina no meu consultório, quase que diariamente. Por quê? Porque eu tenho chance de agregar a meus enxertos ósseos células viáveis do próprio paciente. Quando não células viáveis, fatores de crescimento, que são do próprio paciente. Ora, se eu vou usar uma matriz mineral bovina no meu paciente e vou colocar ela em algum lugar para preencher um gap, como o professor falou, né? Por que não ativar essa matriz óssea? Como é que eu ativo essa matriz óssea? Não tem nada melhor do que usar componentes celulares do próprio paciente. Não é o padrão ouro da implantodontia, implantes autógenos? É. Eu não tenho um implante autógeno usando o osso bovino, mas certamente estou melhorando a qualidade do meu enxerto utilizando LPRF. Eu sou um entusiasta da LPRF, adoro usar LPRF. Uso membrana de LPRF, uso os ossos ativados com LPRF. Aqui, ó, é um osso que a gente chama de stick bone.
né? O stick bone, a gente usa um ossinho liofilizado, um biomaterial, e a gente ativa esse ossinho utilizando o LPRF do paciente. Para quem não sabe o que é, faz-se a venopulsão do paciente, centrifuga aquilo pelo protocolo, os protocolos conhecidos, né? Os mais preconizados são do professor Chucron, né? Que a gente utiliza. E aí a gente ativa melhora a qualidade daquele enxerto, né? Muito melhor. A gente melhora muito. Por quê? Porque eu coloco fatores celulares do paciente naquele enxerto. Se eu vou ter ali um fatorzinho de crescimento que vai ativar e vai chamar um fibroblasto, não é bom? Ah, mas não forma osso, as pesquisas dizem que não forma osso. Ok, mas se melhorar a cicatrização da minha ferida, já está valendo e valendo muito. Vou te dar um exemplo prático disso. Então aqui está meu stick bone, aqui está um enxertinho de tecido conjuntivo, removido do palato do paciente, e aqui as membranas de PRF para poder proteger aquela área. PRF é a fibrina do paciente. Vamos trocar em miúdo para quem nunca ouviu falar. O cascão de uma ferida. Ah, professor, pode fazer isso? Pode. Você vai ter o cascão da ferida já pronto para você. E que implicação isso tem na periodontia, professor? Ah lá, o biomaterial que foi escolhido para fazer esses casos, o biomaterial da Regener, né? Que a gente utiliza aí junto com os implantes Avante. Lá vem o professor de novo com os esqueminhas dele, de biologia. Isso aí, ó, é um esquema da cicatrização de uma ferida. Quando você se corta a mãozinha na cozinha, faz alguma coisa, no consultório, o que acontece? A primeira coisa é o recrutamento dessas primeiras células aí, que entram para cicatrizar e fechar uma ferida. Quais são elas, gente? Fibroblasto. O professor falou, por que eu preencho com osso? Porque o tecido mole vem primeiro. Não foi isso que ele disse? Ele falou antes de mim. Quem chega primeiro é o tecido mole. Por isso que eu faço enxerto ósseo naquele lugar. Então, quando eu coloco aí um PRF junto, o que eu estou estimulando? Formação de fibroblasto. Para quê? Para fechar a minha ferida. Modular o processo inflamatório, controlar aquilo, aumentar a imunidade daquela área. Já que eu estou mexendo com periodonto, todo mundo sabe que uma área pré-implantar é muito contaminada. O periodonto é muito contaminado, a boca é muito contaminada. E se eu tiver células inflamatórias viáveis ali no meu enxerto? Porque isso eu sei que o PRF tem. Leucócito. Não é bom para a cicatrização da sua ferida? Eu acho excelente. E você sabe o que é o melhor? Vou contar um segredinho para vocês. É de graça. É de graça. Você não paga por isso. Você tira do paciente. O custo que você vai ter para fazer a punção, o negócio, irrisório. Um tubo de ensaio, 2. Talvez a centrífuga. Com 2 cirurgias você já pagou a centrífuga. Não vale a pena? Eu acho. Então vamos continuar. A área cicatrizando. Isso aqui nada mais é do que o 5º dia do processo inflamatório. É isso que acontece normalmente. O que eu estou fazendo? Acelerando o que o organismo vai fazer normalmente. Então vamos para frente. Aqui está onde eu queria chegar. Faz-se a extração, a exodontia do dente, instala-se o implante. Olha que maravilha. Os gaps aí, os espaços. O professor antes de mim aqui falou o quê? Eu não preencho o alvéolo se eu tiver menos de 2 milímetros de osso sobrando. Só quando eu tenho mais. Aqui certamente tem mais. Se é o pré-requisito para enxertia para ele, é para mim também, porque está igual aí. Então a gente faz a enxertia. Para quê? Para evitar que o tecido mole entre aí primeiro do que o tecido duro. Porque o tecido duro, olha a aula da histologia. Olha a histologia. Tecido epitelial cicatriza, as células vão se neoformando com 7 dias. É por isso que a professora da faculdade falava assim, quanto tempo eu tiro a sutura de um paciente? 7 dias. Não é verdade? Só que aí, o que acontece? Vocês começam a fazer terceiro molar no consultório, quem faz terceiro molar, né? Começa a fazer terceiro molar, aí você abre uma loja óssea, faz osteotomia, faz odontodissecção, tira o dente. Aí sutura, aí você quer tirar o ponto com 7 dias? Aí você tira com 7 dias, o que acontece? Vira um buraco assim, ó,
inverte. A gengiva faz assim, para dentro, cai. Porque eu não tenho fibra de tecido conjuntivo para sustentar aquele tecido em posição ainda. Por quê? Porque as células de tecido conjuntivo demoram de 15 a 20 dias para formar. Histologia, minha gente. 15 a 20 dias. Fibroblasto. E o osso, professor? 21 dias. Então, se eu quero ter osso no lugar, não tem como eu abrir com 21 dias. Por isso que existem fabricantes que preconizam abrir o implante com 21 dias. Mas preste atenção num detalhe. Com 21 dias, eu só tenho osso imaturo naquela área. É um osso ainda desorganizado, que a gente chama de matriz osteoide. Eu posso abrir o implante? Pode, por sua conta e risco. Você sabe que ali ainda não tem osso maduro. Depende do que aquele implante vai receber. Então não é assim mágica, vou abrir o implante com 21 dias. Né? Existem pré-requisitos para a gente abrir implante com 21 dias. Então por que eu estou falando desse passo a passo? Porque eu ensino isso para meus alunos. Ô professor, então eu vou marcar o pós-operatório desse paciente para daqui 15 dias. Perfeito. Por quê? Porque eu mexi em conjuntivo. Não vou marcar com 7. Mas eu quero só fechar uma ferida. 7 dias. Beleza, 7 dias. Tá de boa. Beleza, gente? Então vamos seguir em frente aqui. Olha só isso aqui. Só voltando. Ali o que vocês estão vendo é o seu cascão pronto. Que você tirou do PRF ali e colocou naquele lugar para fechar sua ferida. Por quê? Enxerto ósseo não pode ficar em contato com o meio bucal. Por quê? Contamina. E você perde seu enxerto. Então você não pode deixar em contato com o meio bucal. Aí, o que meus amigos, com todo respeito aos bucomaxilos que estão aqui, se tem algum, mas eu tenho alguns amigos bucomaxilos que são engraçados. Eles falam assim, você é bucomaxilo, professor? Bem, que bom. Aí, o senhor é bucomaxilo? Não, né? Ainda bem. Você não. Fazer uma enquete antes, porque eu vou falar aqui, às vezes pode ser polêmico. Então, olha só. Aí o cara abre aquela área, ele divulsiona aquele tecido, ele corta o periósteo para puxar aquele tecido gengival lá de cima, como forma de retalho, abre um retalho, para poder fechar a ferida. Ele arrasta aquele tecido lá de cima para fechar aquela ferida na tora ali embaixo. Isso aí. Aí o que você faz com o paciente? Você mexeu com a anatomia gengival do paciente. É onde está a estética. Você pegou aquela junção mucogengival que você aprendeu na periodontia. Vou mostrar aqui. Você tira ela da posição adequada e você leva ela para cima do rebordo. O que você está fazendo? Você está levando mucosa. Olha lá ela lá, ó. Você está puxando essa área queratinizada, jogando para cá para fechar sua ferida, e você está puxando a linha bucogengival para cá. E aí quando você for reabrir, você vai reabrir seu implante onde? O professor falou antes de mim. Você vai abrir implante em área de mucosa. Dente erupciona... gente, pelo amor de Deus. Dente erupciona em área de mucosa? Ou dente erupciona em área de mucosa queratinizada? Mucosa queratinizada. Quando seu dentinho de permanente começou a nascer, né? Eu já nem me lembro mais, já faz muito tempo. Mas eu sei que eles nasceram em área de mucosa queratinizada. O implante tem que nascer no mesmo lugar. Só que aí você criou um defeito. Agora, se eu preencho a minha ferida dessa maneira aqui, ó. O que eu botei aqui? Um cascão. Eu vou precisar puxar o meu tecido lá de cima para fechar isso aí? Não. O cascão já está aí. Aí um colega bucomaxilo me perguntou assim, e esse trem fica exposto na boca? Esse negócio fica exposto na boca? Fica, ué. Quando você se corta, se arranha, sofre uma escoriação, não fica o cascão? Não é para ficar exposto? Mas é branco, professor. Isso aí não é necrose, não? Ô, amigo, quando você sofre uma escoriação, você vai tomar banho, que cor que fica o cascãozinho? Dessa cor. É por isso que ele é branquinho, porque está em mucosa, está em área úmida. Por isso que ele fica dessa cor. Ele não fica preto. Ficou claro? É o mesmo cascão. Então, olha que negócio interessante. Eu usei uma coisa do paciente, que é de graça, botei célula de defesa aí, protegi meu enxerto e, de quebra, ainda mantive a estética periimplantar do meu paciente.
Aí não é bom? Como assim não é bom? Então vamos para frente. Olha esse caso, gente, que maravilha. O paciente apareceu com esse dentinho aí, ó, fraturado. Fraturado. Então faz-se a exodontia da forma que eu falei antes. Aqui ninguém está reinventando a roda, não. Isso é o que todo profissional da implantodontia faz. Muitas vezes eu chamo a atenção de vocês, chamo a atenção dos meus alunos, no sentido de não se esqueça de explicar os porquês. Por que que isso acontece? Então, olha lá, a linha mucogengival está ali, nesse momento ali, ó, olha meu munhão universal aí, já com o implante pronto no lugar. Aí eu pergunto a vocês, está muito diferente do original? Inclusive tem o papila. Levantar? Desculpe. Inclusive tem o papila. Estou fora da câmera, né? Oi. Então, ó, estou fora na zona de perigo aí. Outra coisa importante. O que vocês enxergam aí ao redor desse implante? Uma área inflamatória. Uma área inflamatória que está acontecendo aí, normal. Angiogênese. Eu tenho angiogênese aí. Né? Então, o que vocês estão vendo aí é um tecido inflamado. Mas um tecido inflamado de qualidade, que vai formar células originais do tecido, que vão ficar ali. Olha lá agora a prótese pronta desse paciente. Está aí. Professor, o que você usou aí? Mágica? Não, gente. Biologia. A mágica é a biologia. É conhecer os tecidos que você está trabalhando. Nada mais. Usei um implante Avante. Ó, implante Avante. Doutora Flávia está ali, depois eu falo para vocês. O custo excelente. Já estou dizendo a vocês. É ou não é? Barato. Com implante ótimo para você usar. Além disso, eu preconizei um tipo de implante, o Avante. Segunda coisa, dentro do Avante eu tenho várias variáveis. Eu só botei uma aí, que é a plataforma de 3,5. E terceira coisa aí é o tamanho do implante, que você vai escolher de acordo com a quantidade óssea que seu paciente tem. Óbvio, aí não tem jeito, aí você tem que escolher. Vai variar de 7 milímetros, porque tem o Classic aí que é um conimorse clássico, de 7 milímetros até, se eu não me engano, 17. Né? Você já botou um implante 17, professor? Não, mas de 15 eu já botei. Área de canino, num paciente. Área estética também. Às vezes a gente precisa de um implante de 15. Né? Então, olha só que interessante. Caso maravilhoso. Olhe as papilas, a qualidade dessas papilas. Ó, papila não cresce em qualquer lugar. E outra, não adianta você fazer implante pensando que a papila vai formar, porque não vai. Você tem que planejar antes. Para isso, temos de respeitar a natureza dos tecidos que nós estamos trabalhando. Planejar aquilo. Não adianta. E você só vai conseguir planejar, não é com a Ana Maria Braga te passando a receita. É estudando a biologia. Não vai ter jeito. Você vai ter que ler sobre esses tecidos. Não tem jeito. Aí os meus alunos reclamam, professor, no curso de especialização você vai fazer prova? Eu falo, faço. Vocês vão ter que fazer prova. Mas por que vai fazer prova? Está rindo ali, meu aluno lá. Ó. Por que faz prova? Para você saber, não é para eu te reprovar, mas para você saber em que estágio você está em relação ao entendimento da implantodontia. Deu para entender? É um feedback para você, não é para mim. Eu já faço implante. Né? Então é por esse motivo que a gente faz prova. Olha lá. Aí eu coloco essas questõezinhas aí. Então é um caso que ficou interessante, né? Caso humilde, né? Bem humilde, que ficou simples, custo baixo, que ficou razoável. Né? Então vamos para frente. Olha esse caso aí. Ah, professor, só fala de prótese unitária. Não, tem múltiplo também. Tá aí. O paciente chega com essa condição. Olha a oclusal daquela paciente. A paciente virou para mim e falou assim, ô doutor, meu sonho é colocar meus dentes no lugar. Eu falo, olha, deixa eu te falar uma coisa. O professor falou em DVO aqui, não foi?
foi? Essa paciente não tinha DVO. Ela só tinha V. Vontade. O resto ela não tinha. Aí eu falei com ela assim, não, nós vamos realizar seu sonho. Como? Gente, tratamento de baixo custo. Qual é o tratamento de baixo custo? É a realidade do brasileiro, né? Vamos usar um implante que dá certo, que não tem um custo elevado, vamos utilizar materiais excelentes para a biologia, que são de graça, né? Exceto o biomaterial. Você vai ter que pagar, não vai ter jeito, vai ter que usar um de qualidade mesmo, né? Então, olha só, o paciente chega nessa condição. Você acha que eu colocando o implante ali, olha a tábua óssea vestibular aqui nesse canto, olha, gente. Olha a tábua óssea vestibular. Não tem. Não tem. Aí existe uma técnica que todo mundo já sabe, chamada de approach palatino. O que é approach palatino? Colocar os implantes mais palatinizados para deixar a tábua óssea vestibular mais grossa. Que o professor que veio antes de mim falou que não pode ter tábua óssea com 1 milímetro que ela reabsorve. Não foi isso? Mas veja só, será que eu vou conseguir nessa área ter uma tábua óssea com essa reabsorção de mais de 2 milímetros? Difícil. Então você tem que pensar logo em regenerar o que o paciente perdeu. Não é verdade? Você vai ficar contando com a sorte? Não, então peraí. Se eu não vou conseguir uma tábua óssea com espessura maior do que 2 milímetros numa área reabsorvida como essa, eu já tenho que vir direto com a enxertia. É aí que entra o meu enxertinho. E além disso, né, você acha que o tecido mole que está ali, queratinizado, é o suficiente para manter a gengiva em posição? É muito fino. A espessura dele é fina. Então eu vou precisar dar a ele um aporte de fibras. Está vendo como faz sentido agora? Um aporte de fibras. Como é que vai ser esse aporte de fibras? Conjuntivo. Vou tirar de outro lugar, vou colocar aí, vou aumentar o arcabouço de fibras nessa área, e eu aumentando esse arcabouço, eu vou ter uma sustentação da gengiva na posição, que é o que eu quero. Você está vendo? Com a biologia faz sentido. Então vamos lá. Aí, professor, o que eu fiz? Olha a área enxertada já com o implante em posição. Está diferente? Olha lá. Já está bem diferente. Olha. Antes, depois. Está vendo aí? Ô, gente, aqui ó, uma coisa engraçada. Antes tinha um diastema, agora não tem. Ó. Vou contar um segredo para vocês. Eu dei uma de ortogolpista. Botei 2 botõezinhos aí, ortodônticos, pus uma borrachinha, fechei o diastema para aumentar. Eu não sou bobo, para aumentar meu espacinho ali dos laterais. Eu posso fazer isso? Posso. Depois eu vou botar dente, vai manter tudo no lugar. Não posso fazer? Posso. 2 botõezinhos, o paciente ficava sorrindo assim, aparecia 2 piercingzinhos no dente dela assim, ó. Ela adorava, com a borrachinha. Você torce para quem? Lá na Bahia, o Bahia ou Vitória, né? Então, para não brigar, você põe vermelho em todo mundo, porque vermelho é dos 2 times. Põe uma borrachinha vermelha, não tem problema. Fica aí uns 30 dias com isso. 30 dias é suficiente, professor? O que vocês acham? Quando é que eu tenho matriz óssea viável? 21 dias, né? Então, será que com 30 dias eu não já tenho resultado? Claro que tem! Biologia. Com 30 dias você tem resultado. Fechou aí o espaço. Olha a área enxertada lá em cima como está. Olha os implantes instalados próximo ali em relação ao símbolo dos dentes adjacentes, que é o que a gente chama de approach palatino. São implantes Avante, plataforma 3,5. Tá? Só estou falando deles aqui. E depois de um período, olha lá a paciente reabilitada. Não, teve um tecido, tem que botar osso. Lembra que eu falei que se você colocar o implante ali mesmo, naquela condição que eu consegui aqui atrás, ó, tá vendo? Eu não vou ter uma tábua óssea de 1 milímetro aí. Você entende? Claro que vai reabsorver. Pensando na reabsorção, eu já dou um... Na mesma sessão, eu fiz o enxerto ósseo. O enxerto de conjuntivo pode esperar. Eu costumo dizer para meus alunos que a gente tem 3 janelas periodontais, para ficar didático. Uma, quando você vai abrir aquele local para instalar um implante. Eu posso fazer minha cirurgia de tecido mole ali mesmo. A segunda, quando eu faço a reabertura do implante. E a terceira, quando você vai instalar a prótese. Ó, para você ver, você tem chance de acertar 3 vezes. Ou seja, só erra quem quer. Não é verdade? Então, nesse caso, instalei os implantes,
Na hora da reabertura, ali que você viu que o implante estava exposto ali, ele tinha um cicatrizador baixinho ali, né? Agora, eu não gosto da técnica em que você pega a incisão e palatiniza a incisão e joga tudo para vestibular, não gosto. Porque você está levando epitélio também. Aquela dobra, não gosto dessa técnica. Eu prefiro abrir uma janela, não sei se você está me entendendo, está pegando aí? Eu prefiro abrir uma janela palatina de tecido epitelial, tirar o conjuntivo lá de dentro, descolar tudo, jogar para vestibular e dobrar o conjuntivo. Chama a técnica do rolo. Vou falar igual na Bahia, tá ligado? Pronto, é isso. É isso aí. Essa é a técnica. Não gosto de fazer. Sabe por quê? Fica uma área cruenta no palato do paciente, o paciente reclama pra caramba, que ele vai ficar com aquilo exposto. Quando você abre a janela do epitélio, agora eu vou dar um pulinho. Você já faz? Vou ensinar um pulinho do gato para você. Anote aí, Ana Maria Braga, Louro José. Ó, receita de bolo. Se você abrir essa janelinha que eu falei do tecido epitelial, você tem que manter mais de 2 milímetros ali. Por quê? Epitélio é avascular. E o epitélio tem 0,79, uma média, milímetros. Se você não deixar um apoio de tecido conjuntivo, aquele tecido vai morrer, ele necrosa. Aí quando você reposiciona, aquilo fica tudo branco, o paciente enche o saco também. Então é uma técnica que precisa de ter uma mãozinha pouco apurada para fazer. Porque você tem que deixar uma espessura de tecido remanescente ali, tudo bem? Já estou acabando, professor, 5 minutinhos. Eu sou pontual. Ó. Então esse caso é um caso importante, porque é um caso simples, olha, como eu falei, eu não estou aqui para reinventar a roda, mas é um caso simples, utilizando materiais simples, né, que são próteses cimentadas sobre munhões universais, mas que a inteligência por trás dele não é simples. Deu para entender? Isso é o que diferencia você enquanto implantodontista. É a inteligência de lidar com os tecidos que você trabalha. E olha que a gente trabalha com poucos. Não é verdade? Então é isso. Esse é um caso que eu considero bom. Olha só que legal. Já cheio, já preenchido, né? E aqui um caso já completo, em que a gente tem aí um sorriso bom do paciente, né? A gente também tem que entender o seguinte, o paciente tem limitações. Ele não precisa ser o sorriso mais bonito do mundo, porque estética é subjetivo, né? Cada um vê beleza onde quer, mas ninguém vai poder dizer que esse sorriso não está natural. Pelo menos a parte periimplantar. Está muito natural. As gengivas, as papilas, a saúde do tecido que está ao redor dos implantes. Não é isso? Com isso, eu deixo para vocês esse pensamento de que diferenciem-se do mercado. Nós não somos marqueteiros, nós somos cientistas. Não que o marqueteiro não seja o cientista, ele é na ciência dele. Mas a gente precisa de conhecimentos que fortaleçam nossa criatividade. Está tudo aí. Ninguém precisa gastar muito dinheiro para fazer um caso de excelência. Ok? Então eu me despeço a vocês, apareçam. Quem não foi à Bahia, um dia vá. Quem não for, vá. Deixo para vocês aí. Aqui é um hobby, meu hobby. Está lá. Aqui é a minha cidade, na Bahia, Vitória da Conquista, onde nós temos o maior Cristo crucificado das Américas. A altitude de 980 metros. É um dos poucos lugares da Bahia que faz frio. Todo mundo me pergunta, você passa calor na Bahia, então você está aguentando. Não, eu estou morrendo de calor em São Paulo, porque lá é fresquinho, não faz calor, né? Então é isso, gente. Obrigado por vocês darem atenção aí e gastarem o tempo de vocês aqui. Obrigado. Obrigada, professor Eugênio Peixoto. Eu costumo falar, eu tenho uma frase que não existe implantodontia sem periodontia. A sua aula foi excelente. Tá? Falando da arquitetura gengival, a gente não pode só pensar no implante, né, sem pensar também na estética rosa. Foi excelente a sua palestra, tá, professor? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado.